Me parece, na minha leitura, que a grande questão é a situação econômica grave que o Brasil passa. Acabou de ser divulgado o índice negativo do crescimento do PIB de menos 0,2. Situação extremamente difícil, menos 0,2. Apontando um cenário, caso tenha um crescimento no próximo trimestre também negativo, de recessão no sentido técnico. Há alguns, como Afonso Celso Pastore, que falam que nós estamos caminhando o Brasil para uma depressão econômica. A situação é muito difícil. O governo perdeu o controle hoje da situação econômica. Por quê? Jogou sempre a carga de que tudo seria resolvido via aprovação da reforma da Previdência. Não é assim. Nós sabemos que a reforma da Previdência tem seu papel, mas ela por si só não vai resolver os problemas econômicos do país. Então aquela ideia que inclusive foi vocalizada durante vários meses, de que após a aprovação da reforma da Previdência, encheria de capitais, todos os capitais do mundo inteiro ia se dirigir ao Brasil e haver uma explosão econômica, é uma enorme falácia. Que precisa ter a reforma da Previdência, creio que ninguém discorda. Que há um problema sério nas contas públicas também. Porém, a questão que se coloca, eu tenho insistido nesses comentários que me parece fundamental destacar algumas questões, que é qual reforma? Essa é a questão, precisamos saber. Não é possível imaginar que vai economizar 1,2 trilhão. Isso é uma bobagem. Isso sabe que não vai economizar. Hoje mesmo, o presidente da comissão especial, o deputado Marcelo Ramos, disse, olha, a economia que eu estimo agora é de cerca de 700 bilhões, que é um bom resultado, não é um mau resultado, né? Ah, mas o Guedes diz assim, o ministro da Economia, eu preciso de 1,2 trilhão. Mas espera um pouco, isso não vai obter. Qual é o papel do Legislativo? É discutir a proposta do Executivo, melhorá-la, ou até, em alguns casos, rejeitá-la, que não é o caso em tela. Agora, aprovar em totum, isso é uma enorme bobagem. Eu já falei da capitalização, eu já disse que tem problemas em relação à aposentadoria rural, o fim do BCP, né? Tem a questão do abono do PIS, tem várias questões que vão ser refeitas sim. Por quê? Porque são incorretas. Há uma ideia equivocada, insisto, de dizer é para acabar com todos os privilégios. Ter o abono do PIS não é privilégio, não é rico que tem o abono do PIS. O rico sequer sabe o que é o PIS. Por outro lado, eu já destaquei essa semana, mas queria reforçar, vem essa questão de salvador da pátria. Me irrita isso no Brasil, achar que uma pessoa vai resolver todos os problemas econômicos do país ou problemas políticos. É uma espécie de sebastianismo que ronda a política brasileira. É necessário, e o Paulo Guedes incorporou esse sebastianismo, tendo em vista que o presidente Jair Bolsonaro terceirizou as questões econômicas para o seu ministro da Economia, chamando inclusive de meu posto Ipiranga durante toda a campanha eleitoral. No fundo mesmo é que não há uma visão macro da economia. Além da reforma da Previdência, economicamente o que o governo quer? Portanto, os sinais são muito preocupantes, crescimento negativo, portanto, recessão no primeiro trimestre, a possibilidade de termos até, no limite, uma depressão, o desemprego, que é de cerca de 1/4 da população, efetivamente, e vai ter reflexos diretos na política brasileira. Pode registrar. Não é nada agradável dizer isso, não digo isso com satisfação, mas, em termos econômicos, essa semana, os sinais são absolutamente negativos.